queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja todos os dias da sua vida. Irmãos, se você não é inscrito no meu canal e se você gostar do conteúdo, se inscreva no meu canal, não esqueça de deixar um joinha, que isso ajuda muito o canal. E se você está precisando de uma oração, pode mandar uma mensagem para mim que estarei intercedendo por você, como eu tenho feito todos os dias, intercedendo por cada um que se inscreve no meu canal. E eu fiz esse canal, irmãos, para poder levarmos a palavra de Deus. E você pode ser um missionário, né? Enviar essa mensagem para os seus parentes e familiares. Amém? E a palavra que eu trago hoje, irmãos, é uma palavra que todo mundo, né, quando lê essa palavra, nossa, ele lê um trecho da palavra de Deus, só que através desse trecho da palavra de Deus tem um contexto ao qual nós precisamos entender. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Você já ouviu a pessoa falar, está numa luta, está numa dificuldade, e fala assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lógico que isso você tem que estar sempre profetizando na sua vida. Olha, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Só que aqui é um texto e nós precisamos reler o contexto que se encontra lá no versículo 10, ó. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Isso é, Paulo não teve a oportunidade em Filipenses, mas dessa vez ele foi. Aí ele fala assim, ó: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E eu faço uma pergunta a você: você tem se contentado com o que você tem? Você está satisfeito com a vida que você está levando? Porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós não estamos contentes com a vida que nós estamos levando, sabia? É, a pessoa muitas vezes ela quer conquistar aquilo além das possibilidades dela. E muitas vezes ela entra numa dívida tão grande, sabe? E depois entra no cartão de crédito, vira uma bola de neve e a pessoa não consegue pagar. Entendeu? Por quê? Porque você sabia que tem muitas pessoas que vivem de aparência, veste bem, anda com carro bom, mas muitas vezes está endividado até o pescoço. Então nós precisamos entender o seguinte, que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, mas nós precisamos ter cuidado da nossa vida financeira. Nós não podemos entrar em, como se diz, em prestações muito altas, né? Tem pessoas que gastam mais do que ganha. Não, precisa ter um controle. Precisa ter um controle, porque o diabo ele é especialista nisso. Ah, compra, depois você paga, e depois você compra no cartão de crédito, não consegue sair. Muitas vezes o nome vai para o Serasa, aí vira um balaio de gato, e a pessoa fica apertada, e depois a pessoa vai questionar quem é Deus. Deus, mas ainda está na tua palavra. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lógico, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, mas nós precisamos também administrar a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, entendeu? A nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer isso daí. Aí Paulo fala aqui, ó: não digo isso como por necessidade, mas Paulo aprendeu a viver com o que tenho. E você tem aprendido? O que Paulo está falando aqui? Veja, no versículo 12 ele fala assim, ó: sei estar abatido. Quantas vezes Paulo não ficou abatido? Meu irmão, você sabe ficar abatido? Ou você é daquelas pessoas que quando está abatido, você começa a reclamar, você começa a murmurar, você começa a questionar Deus por isso? Não, Paulo está falando aqui, ó: sei estar abatido. Aí ele fala aqui, ó: e sei também ter em abundância. Você é daquela pessoa, quando está abundante, está tudo bem na sua vida, você esquece de Deus? Ou você é daquelas pessoas que muitas vezes quando Deus te abençoa, Deus te dá abundância na vida financeira, espiritual e conjugal, você é uma pessoa agradecida a Deus? Paulo falou: sei estar abatido e sei também ter em abundância. Isso é, Paulo sabia viver na falta
da necessidade, né, das coisas que ele tinha, que ele estava precisando, mas também ele sabia viver quando estava em abundância, quando tudo estava indo bem. E ele fala aqui, ó, em toda maneira e em todas as coisas, isso é, tanto faz Paulo ter as coisas como não, ele estava o quê? Contente. Ó, estou instruído, ele estava instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Aí ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo isso aqui, irmãos. Muitas vezes nós, quando estamos passando por um deserto, uma dificuldade financeira, muitas vezes as coisas não estão indo bem, nós começamos a reclamar, né? Mas Paulo não, Paulo sabia se contentar. Se tem hoje para comer, come, ele é alegre. Se não tem, também ele é alegre do mesmo jeito. Isso não mudava a comunhão de Paulo com o Espírito Santo de Deus. Mas tem muitas situações em que muitas vezes as pessoas entram e ela muda totalmente a situação com o Espírito Santo de Deus. Começa a reclamar, começa a murmurar, começa a questionar Deus por que ela está passando por isso, sendo que talvez foi um erro que ela cometeu. Então, querido, nós precisamos estar contentes, nós precisamos ter esse entendimento, se contentar com aquilo que nós temos, se contentar com uma casa simples que você tem, se contente mesmo, com o seu apartamento que você tem, seja alegre, seja contente, em tudo dai graça, o apóstolo Paulo fala. Paulo ele sabia viver dessa maneira, então isso não afligia o coração de Paulo. Paulo não se preocupava com essas coisas. E muitas vezes, irmão, nós nos preocupamos tanto com essas coisas, quanto as coisas materiais, que muitas vezes nós esquecemos das coisas espirituais. Então nós precisamos o quê? Estar contente, ser alegre. Está passando a dificuldade? Glória a Deus, aleluia. Passou a dificuldade? Glória a Deus, aleluia. Mas tem muitas pessoas que elas adoram a Deus quando tudo está bem. Aí vem uma luta, vem uma adversidade, ela esquece, ela não quer saber, fica nervosa, acha que é Deus que está causando isso, e não. E muitas vezes os desertos da vida, as pessoas entram, por quê? Porque não teve sabedoria, porque não orou, porque não pediu a Deus. Então, queridos irmãos, nós precisamos realmente saber administrar a nossa vida financeira, conjugal, a nossa vida no local de trabalho, entendeu? Então Paulo ele estava falando aqui, ó, que ele estava contente, tanto fazer não ter nada como ele ter tudo. Ele estava com um ritmo só de buscar aqui a presença do Senhor. Aí ele fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E é esse Deus, meu irmão, que você tem que servir, é esse Deus que você tem que buscar, é esse Deus que nos piores momentos da sua vida, Ele está com você. E muitas vezes as pessoas, quando estão no pior momento, vai buscar outras coisas em outros lugares. Não, busque a Deus, ore a Deus. Eu não sei como está a sua vida financeira, eu não sei como está a sua vida conjugal, mas eu sei que existe um Deus que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. É o Jeová Jireh, o Senhor que provê, e Deus vai prover na sua vida. Amém, querido? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por o Teu filho e a Tua filha ter assistido esse vídeo até aqui. Que nós venhamos nos contentar, meu Deus, com as coisas que o Senhor tem nos dado, com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E muitas vezes nós não somos contentes, Pai. Nós queremos muito algo além da nossa capacidade, das nossas condições financeiras. Mas que o Senhor venha trazer calma ao nosso coração, que o Senhor venha nos dar direção em tudo que nós vamos fazer, que o Senhor nos instrua no caminho que nós devemos andar. Pai, eu oro abençoando eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. E lembrando, compartilhe essa mensagem. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.